Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou explicar em detalhes todos os componentes de configuração do sistema. Muita gente está tendo dificuldades na hora de configurar corretamente, então a ideia desse vídeo é justamente mostrar como fazer isso passo a passo e explicar como cada componente de configuração age diretamente na operação de vocês, beleza? Quando eu tive a ideia de desenvolver esse site, galera, foi exatamente com a intenção de dar liberdade total para qualquer pessoa criar suas próprias estratégias de gatilho, automatizadas, sem precisar de programadores. A ideia é que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento em criação de bots, consiga vir aqui e montar o seu próprio robô apenas escrevendo em linguagem natural, usando os componentes que venho mostrando nos vídeos. Então aqui eu deixei 3 blocos principais. O primeiro bloco, que é o bloco de configuração. O segundo é o bloco de desenvolvimento da estratégia. O terceiro, um bloco de display onde a gente acompanha a nossa operação. Hoje o vídeo é sobre o bloco de configuração. Aqui na área Trade é onde você monta a configuração da sua operação. Você pode escolher o contrato, que vai usar diretamente na configuração, ou também pode definir o contrato dentro da própria estratégia de gatilho. Se você pretende criar regras de estratégia automatizada, você pode especificar o contrato diretamente na regra, principalmente se for usar vários contratos diferentes dentro da mesma operação. Agora, se você não for especificar o contrato dentro da regra, aí sim você define aqui na configuração qual contrato deseja usar na sua operação. O tipo Trade funciona da mesma forma, pessoal. Se você for criar regras e for especificar o contrato diretamente nelas, você não precisa se preocupar em alterar nada aqui, porque a configuração será feita pela própria regra. Aqui nós temos uma opção muito interessante, que é o modo ambos. Ao selecionar ambos, o sistema permite 2 robôs operem ao mesmo tempo, abrindo contratos simultâneos quando as regras de cada um forem atendidas. É ideal para quem quer trabalhar com estratégias de cobertura ou operar 2 direções do mercado diferentes paralelamente. Você só vai precisar definir obrigatoriamente o contrato individual ou ambos se você não for criar regras, ou se for criar regras, mas não for especificar o contrato dentro delas. Se você for usar um contrato fixo, seja individual ou ambos, se define aqui e não precisa especificar na regra de gatilho. Isso porque, se não houver nenhuma especificação de contrato na regra, o sistema vai automaticamente usar a configuração definida aqui. No final desse vídeo, galera, eu vou dar um exemplo prático de como fazer isso na regra, beleza? Agora vamos falar da duração, que é o tempo de expiração do trade. Ou seja, é o tempo que você quer que leve após a execução do trade até a definição do resultado da sua negociação. Esse tempo precisa ser definido aqui e você pode escolher entre ticks, segundos, minutos ou horas, dependendo do que a sua estratégia exigir. E temos também a previsão, que pode ser definida de forma fixa ou dinâmica. Você pode definir a previsão aqui na configuração, se for usar uma previsão fixa, ou pode definir a previsão diretamente dentro da regra, caso queira algo dinâmico. Agora vamos para a área de gestão, galera. Aqui nós temos o valor de entrada, que é o valor que você vai apostar a cada trade executado. Lembrando que o valor mínimo que a Deriv aceita em USD é de 35 cents. Logo abaixo temos o valor de meta, onde você define o valor de lucro que, ao ser atingido, fará o bot parar automaticamente. Em seguida temos o valor de stop loss, que é o valor máximo de prejuízo permitido. Se sua operação ficar negativa nesse valor, o sistema também para automaticamente. Agora vamos falar do ajuste de Gale, que é bem completo aqui no site. Nós temos 3 opções de configuração relacionadas ao Gale. O primeiro campo mostra o valor de ajuste do Gale. O sistema faz automaticamente todo o cálculo necessário para a recuperação de perda, então você não precisa fazer conta nenhuma. Se você deixar esse valor de 1.0, independente da negociação que você estiver usando, o sistema vai calcular o Gale corretamente para recuperar a perda. Esse valor é multiplicativo, ele funciona sobre o cálculo de recuperação que o sistema já faz. Como eu disse, se deixar em 1.0, o sistema usa o valor exato para recuperar. Se colocar 1.1 ou 1.2, daí por diante, ele torna o Gale mais agressivo, buscando recuperar e ainda ter um lucro extra sobre a perda. Se ajustar para baixo, como 0.9 ou 0.8, o Gale fica mais conservador e recupera a perda de forma gradual. Ao lado nós podemos definir em que valor o Gale vai começar a ser dividido. Esse campo é um gatilho monetário. Se você definir, por exemplo, o valor de $30, o sistema só começará a dividir o Gale quando o prejuízo acumulado atingir esse valor. Ao atingir esse gatilho, você escolhe por meio do seletor em quantas parcelas deseja dividir essa recuperação.
Por exemplo, se você quiser que ao atingir um prejuízo de $30, o gale passe a ser dividido por 2, você define o valor de 30 e seleciona a divisão em duas parcelas. O sistema então fará duas entradas menores para recuperar o prejuízo de forma mais segura. Se você selecionar a quantidade de divisão e deixar o valor para iniciar essa divisão, que é o gatilho, em 0, o sistema já divide o gale logo na primeira perda. Agora, por último, aqui na área de gestão, nós temos o Soros, que é a função de acumular o lucro na próxima stake. Essa função também é bem completa aqui no site. No primeiro campo, você define quantas entradas acumulando lucro você quer que sejam feitas. Depois você pode definir o percentual do lucro que será acumulado, se será 100% do lucro ou apenas uma parte dele, como 50% ou 70%, por exemplo, permitindo que você já garanta uma parte do lucro, mesmo durante o ciclo dos Soros. Temos também essa opção que, se deixada marcada, faz com que o sistema ignore o valor acumulado caso aconteça uma perda durante o ciclo de Soros. É a função de proteger Soros. Com essa opção marcada, se o ciclo de Soros for interrompido por uma perda, o próximo gale será calculado apenas sobre a stake base, ignorando os lucros que estavam acumulados. Isso evita que o seu gale suba de forma descontrolada após uma sequência de vitórias nos Soros. Se deixar desmarcada, o gale será feito sobre o valor total acumulado no momento da perda. Agora, logo abaixo, nós temos a área de controle de operação. Aqui é onde a gente define a quantidade de ganhos e perdas, tanto em trades reais quanto em trades simulados. Uma observação importante: todos esses contadores são consecutivos. Se você definir 3 vitórias, o bot precisa ganhar 3 vezes seguidas. Se ele ganhar 2 e perder a terceira, o contador reseta e ele recomeça a contagem. Os trades reais são aqueles que abrem contrato diretamente com a Deriv, seja em conta real ou em conta virtual. Ambos são considerados trades reais porque abrem contrato na Deriv. Já os trades simulados são apenas simulações feitas pelo sistema, sem abrir contrato na Deriv, e servem para ajudar na gestão e na estratégia de operação. E como funciona esse sistema? Se você deixar definido em 0, a função fica desativada. Se você definir uma quantidade, o sistema passa a contabilizar ganhos ou perdas de forma consecutiva. Se os trades simulados estiverem desativados, quando atingir a quantidade de vitórias ou perdas seguidas que você definiu, o sistema para completamente. Ou seja, nesse caso, as vitórias e perdas reais funcionam como limite para encerrar a operação. Agora, se os trades simulados estiverem ativados com alguma quantidade definida, quando atingir a quantidade de vitórias ou perdas reais, o sistema, em vez de parar, muda para o modo simulado. E quando atingir a quantidade de vitórias ou perdas simuladas, ele volta para o trades reais. O sistema fica nesse ciclo até atingir a meta ou stop loss. Logo abaixo temos o limite de trade, que é o limite total de operação executada na sessão, independente de serem ganhos ou perdas ou da ordem que acontecerem. Quando atingir essa quantidade total, o sistema para. Se deixar em 0, essa função fica desativada. Agora vamos falar do tempo delay, que é uma função muito interessante, pessoal. Se vocês notarem, a Deriv tem um delay de alguns ticks após a execução de um trade, e isso atrapalha bastante algumas estratégias. Por padrão, essa função vem definida em 3, que é aproximadamente o tempo de delay que a Deriv gera, cerca de 3 ticks. Então funciona assim: quando uma entrada é feita, o sistema aguarda o tempo de duração que você configurou, por exemplo, um tick. A Deriv entrega o resultado e o sistema aguarda mais o tempo de delay configurado aqui para só então liberar o novo trade. Se você quiser que o sistema entre imediatamente no tick seguinte, isso não é possível diretamente na Deriv, mas aqui no sistema é configurando o delay como 0. Por exemplo, galera, se a sua estratégia for aguardar 3 dígitos iguais ou abaixo do dígito 1 para entrar em over 1 e você perder, isso significa que saíram 4 dígitos iguais ou inferiores a 1, correto? Se você definir o delay como 0, o sistema executa um novo trade imediatamente no 4º dígito, e você só perderia novamente se saísse 5 dígitos iguais ou inferiores a 1, o que é muito mais difícil de acontecer em sequência imediata. Aqui isso é possível e dá para desenvolver várias estratégias interessantes usando essa função. Logo abaixo temos algumas funções novas no site também. O tempo de pausa, onde temos 3 campos de configuração. Aqui você pode configurar uma pausa automática em determinadas situações da operação. No primeiro campo, você define o tempo de pausa em minutos. Se deixar vazio, essa função fica desativada. No segundo campo, você define a quantidade de trades consecutivos, ganhos ou perdas, necessários para ativar a pausa.
Na caixinha ao lado, você define se essa quantidade será de ganhos ou de perdas. Se deixar desmarcada, o sistema vai aguardar a quantidade de perdas. Se marcar, o sistema aguarda ganhos para ativar a pausa. Temos também a opção de contar dígitos repetidos, que vem marcada por padrão. Essa opção define se o sistema deve ou não contabilizar dígitos que aparecem repetidos em sequência. Por exemplo, se você usar uma regra como entrar over 2 quando os últimos 4 dígitos forem menores ou iguais a 2. Se essa opção estiver marcada, o sistema executa o trade sempre que saírem 4 dígitos menores ou iguais a 2, independente se forem repetidos ou não. Se sair, por exemplo, essa sequência 1, 1, 0 e 2, ele já executa. Se você desmarcar essa opção, o sistema não conta dígitos repetidos em sequência. Se sair 1 e 1, por exemplo, o sistema ignora o segundo 1 e aguarda o outro dígito diferente que atenda à regra. Isso torna o seu gatilho muito mais criterioso e difícil de ser atingido. Por fim, temos a configuração de token e chat do Telegram. Se você tiver o token e o chat do seu Telegram configurados, você pode receber automaticamente as mensagens com os resultados da operação diretamente no seu Telegram. Toda essa configuração, galera, é focada na gestão e no controle da operação. O painel é bem completo e permite que você opere apenas com essas configurações, mesmo sem usar a estratégia de gatilho. Basta configurar tudo e iniciar o sistema clicando aqui em On. Agora, se você quiser usar uma estratégia de gatilho, aí sim você precisa carregar uma estratégia existente ou criar a sua própria regra aqui na caixa de texto. Eu já falei bastante sobre como desenvolver estratégias, mas ainda vou fazer outros vídeos porque muita gente ainda tem dificuldade nessa parte. Hoje, como o foco foi nas configurações, vou apenas dar um exemplo prático do que foi explicado aqui no vídeo de hoje e de como a IA interpreta seus comandos. Sempre que você quiser criar uma regra independente, você começa com asterisco. O asterisco indica para a IA que aquilo é um robô completo. Se você colocar 3 asteriscos, terá 3 lógicas rodando paralelamente. Dentro de cada lógica, se você quiser que o robô só entre quando 2 ou mais estratégias acontecerem ao mesmo tempo, se separa essas regras por vírgula. A vírgula diz para a IA que todas aquelas condições são obrigatórias para a entrada. Vou criar aqui uma regra com 3 robôs paralelos. O primeiro, asterisco, entrar over 1 quando os últimos 3 dígitos forem menor ou igual a 1. Aqui nós temos uma estratégia independente. O segundo robô, asterisco, entrar under 8 quando os últimos 3 dígitos for maior ou igual a 8. Outra lógica que vai rodar ao mesmo tempo que a primeira. E o terceiro robô, que exige 2 condições simultâneas. Asterisco, entrar differ do dígito que se repetir 3 vezes, vírgula, percentual do último dígito maior ou igual a 28%. Note a vírgula, o sistema só entrará em differ se o último dígito se repetir 3 vezes e, ao mesmo tempo, estiver um percentual alto no mercado. Pronto, galera, minhas estratégias de gatilho estão definidas. 3 robôs independentes analisando o mercado ao mesmo tempo. Agora eu vou definir a minha configuração final. Como eu não gosto de fazer muitas entradas para atingir meu objetivo, eu vou usar uma stake de $5. Mas eu estou usando esse valor porque minha banca consegue suportar algumas perdas, pessoal. Cada pessoa precisa fazer seus próprios cálculos de acordo com a sua banca. O mais importante, pessoal, é entender que não dá para ficar fazendo muitas entradas. Você precisa montar uma gestão que faça o mínimo de entradas possíveis, buscar o seu lucro e sair. Quanto mais entradas você faz, maior o risco de pegar uma sequência de perdas que atinge o seu stop. Se a sua banca não permite usar uma stake mais alta, seja conservador nos seus objetivos. Busque metas mais realistas e compatíveis com o valor que você tem disponível, beleza? Então vamos lá. Stake de $5, duração 1 tick, a meta vou deixar $10 e o stop loss de $500. No ajuste Gale vou deixar 1.0 e definir o gatilho de divisão em $50 com 2 parcelas para dividir. No Soros vou deixar 3 entradas, usar 100% do lucro e ativar a proteção para que o Gale ignore o lucro acumulado caso aconteça uma perca durante o Soros. Na área de controle vou definir 8 vitórias reais seguidas ou 2 perdas reais seguidas para o sistema mudar para a simulação. E na simulação basta uma perda para voltar para os trades reais. No limite de trades vou deixar em 0, desativado. O tempo de delay também vou deixar em 0, importante para essas estratégias aqui.
E o tempo de pausa eu vou deixar em 3 minutos, caso aconteça 2 perdas seguidas. Como eu estou usando uma regra que aguarda 3 dígitos repetidos no differ, preciso manter a opção contar dígitos repetidos marcadas, senão essa regra específica nunca seria atingida, porque se eu desmarcar, ele não iria contabilizar as repetições. Beleza, agora é só iniciar o sistema. Aí essa será chamada se você não tiver essa automação e for necessário automatizar, então será cobrado um crédito, ok? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Espero ter esclarecido aí as dúvidas sobre o bloco 1, o bloco de configuração. Qualquer dúvida ou sugestão é só deixar aí nos comentários ou fazer contato comigo pelo WhatsApp, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço em todos e nos vemos no próximo vídeo.